Olá amigos, professor Deonério com vocês, espero que vocês estejam bem. Quase no final de 2017, mas ainda temos algumas coisas a comentar. Espero que vocês estejam acessando periodicamente o site eca-capacita.com.br e também o site eca-capacita.com.br/videocapacita. Espero que vocês estejam acessando e que estejam se deliciando com as matérias. Conselheiros não recebem capacitação e apoio psicológico. Então, aqui o Conselho 3, lá nesse local que é Ribeirão Preto, existem 3 conselhos, o número 1, o número 2 e o número 3. Aqui está dizendo que lá no número 3 não tem nem a credencial oficial de identificação para realizar seu trabalho. Em certo pedaço da notícia, que vocês vão achar aqui na acidadeon.com, tá? Lá de Ribeirão Preto, é esse site aqui, a Cidade On, diz o seguinte: caberia ao Conselho Municipal dos Direitos promover a capacitação. Então aqui nós já temos que dizer o seguinte: é óbvio que eles devem cobrar. Conselho dos Direitos, que não está nem aí para o empoderamento dos conselheiros tutelares, não é um Conselho dos Direitos digno. Não está fazendo ou não está prestando um bom serviço à sua comunidade, à sua municipalidade, aos munícipes que de alguma forma esperam um bom e fiel desenvolvimento de suas crianças e adolescentes. Então é óbvio que o Conselho de Direitos deve cobrar. Primeiro, para que a própria municipalidade, ou seja, a administração municipal, promova a capacitação, delibere lá, ou seja, promova com que os conselheiros tutelares possam ir até as capacitações, ou mesmo que elas existam no próprio município. Em sendo ou não sendo possível, então aí o Conselho de Direitos também pode promover, tá? É necessário primeiro exigir e depois fazer o que tem que ser feito. A notícia continua, dizendo que os conselheiros tutelares dizem que participaram de 2 eventos fora de Ribeirão Preto este ano, 2017, mas que precisaram mendigar a verba junto à prefeitura, ou seja, foi muito chororô, ficaram tendo que ir lá e encher, e falar, e pedir, e mendigar realmente como se fosse assim uma caridade que a prefeitura está fazendo. E não é. Eu acho que aos poucos a administração vai vendo o valor que tem. Inclusive, o trabalho realizado pelo Conselho Tutelar pode, de alguma forma, reverenciar o bom andamento dos serviços em qualquer município. Basta que façamos, basta que hajamos juntos. A notícia diz que essa é uma das críticas do secretário de Assistência Social, Carlos César Barbosa. Ele aponta que os conselhos produzem pouco, em razão da não exigência de qualificação dos conselheiros. Quando eu li essa primeira notícia, eu fiquei pensando o seguinte: não entendi. Então, nós não estamos dando a capacitação e estamos querendo que eles entreguem um resultado cada vez melhor? Será que é isso mesmo? Aí eu fui para vasculhar no site e achei mais algumas entrevistas. E achei a entrevista aqui do secretário, o qual já peço que receba a minha reverência, tá bom? Eu respeito as autoridades. Pelo que eu vi, ele ainda é um promotor de justiça. Como promotor, eu acredito que ele defende realmente os direitos, tá? Eu acredito piamente nisso, não quero acreditar diferente. Eu sei que existem as exceções em qualquer profissão, em qualquer lugar. Tem pessoas que não estão zelando por aquilo que receberam, por aquilo que conquistaram, de forma a desmerecer, mas não acredito que isso é a maioria. Por isso eu reverencio e tiro o chapéu. Vi também aqui na notícia que o secretário em questão também é vice-prefeito, o que eu tenho que parabenizar mais ainda, tá? Porque administrar o município, principalmente do tamanho de Ribeirão Preto, não deve ser fácil, não deve ser fácil.
É fácil falar, é fácil escrever, é fácil às vezes criticar, mas administrar e fazer andar o município não deve ser algo fácil. De qualquer forma, vamos à notícia aqui. Então, conselhos reclamam muito e produzem pouco, diz o vice-prefeito. Aí pergunta o jornalista, 3 conselhos são suficientes? Aí ele começa a dizer que precisaríamos reformular legalmente a composição dos conselhos, fazer mais exigências para a qualificação dos conselheiros. Vejo que possuem uma resolutividade muito pequena e não são compostos por pessoas de qualificação que entendo ser necessária, como assistentes sociais, psicólogos e por aí vai. E aí nós ficamos pensando, poxa vida, mas não foi mesmo isso que o legislador lá atrás pensou? Não era questão de ter pessoas qualificadas. Nós precisamos ter pessoas qualificadas nos serviços que executam. E nós precisamos ter pessoas da população que demandem, que cobrem, que acionem. E nada melhor do que ter pessoas da população eleitas ou escolhidas pela própria população do município, que os representem, então, para cobrar de maneira eficaz e efetiva. Então, não há uma necessidade, estrito sensu, de termos pessoas com formação superior no Conselho Tutelar, embora isso inequivocamente ajude qualquer um em qualquer lugar. Ou seja, a pessoa que estuda, a pessoa que se qualifica, a pessoa que se exige um pouco mais para o seu saber, o seu conhecer e a sua ação, esta pessoa será um excelente assessor, um excelente assistente, um excelente conselheiro, um excelente prefeito, um excelente deputado, um excelente qualquer coisa que queira, simplesmente porque se qualificou, melhorou ou ampliou a sua competência, promoveu o seu saber. Isso inequivocamente é o ideal. Mas o legislador não viu essa necessidade para que nós sintamos na pele a falta dos serviços. Não é uma questão de saber mais, é uma questão de sentir mais. O conselheiro tutelar é alguém que está andando pelo município, ouvindo as queixas. É alguém que requisita os serviços. E se os serviços não existem, e esses serviços sim, esses devem ter profissionais qualificados, esses devem ter profissionais treinados, qualificados e, dependendo da ação, também com seu nível superior, para que pelo menos tenha uma classe, uma linha, um alinhamento de conduta ética. Todos devemos ter. Só estou dizendo que nos serviços prestados, devemos encontrar esses profissionais que é quem vão resolver a situação. O Conselho Tutelar vai defender o direito daquele que está ameaçado, ou vai defender o direito daquele que está violado, vai também defender o direito das famílias que estão sendo atacadas ou não estão tendo o mínimo. Porque essas famílias têm filhos, esses filhos ainda são crianças ou adolescentes. Por isso esses conselhos vão atuar. É óbvio que eu, por exemplo, eu bebo da fonte do Edson Seda, Dr. Edson Seda, e bebo da fonte do Murilo José de Giacomo. Lá em 2003, quando eu ainda estava no Condeca, nós tivemos a parceria, entre 2002 e 2003, se não me falha a memória, tivemos uma parceria com o Dr. Edson Seda, onde ele fez algumas palestras e capacitações pelo interior de São Paulo, via Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu li alguns livros dele na época, algumas coisas que o Condeca até distribuía em disquete naquele tempo, tá? Era eletrônico, nós tínhamos o disquete com o livro. E eu aprendi muitas coisas. Eu verifiquei depois, em acompanhando o Dr. Edson Seda, que digo que é uma das fontes que eu bebo e respeito, inclusive no meu site,
ifemcapacita.com.br/videocapacita, basta ir lá na aba Edson Seda que vocês vão encontrar muitos vídeos que eu ponho lá do Dr. Edson Seda. Mas em alguns dos seus escritos, eu vejo que ele mesmo depois verificou, eu falo depois de 1990, eu falo inclusive depois de 2000, que é quando eu identifico esse escrito dele, ele mesmo acha prudente que tenhamos entre os conselheiros, os 5, alguém com nível superior de direito ou alguém com nível superior de assistência social. É interessante, como existem em muitos municípios, por sinal, pedagogos, assistentes sociais, pessoas formadas em bacharéis em direito, e eu até já fui no município em que, 2 municípios por sinal, em que o conselheiro, ou na verdade as conselheiras tutelares, uma em cada município, já eram advogadas, já estavam com a OAB, tinham sido escolhidas ainda quando formadas, mas quando eu cheguei lá na época da capacitação, já tinha até OAB, então a carteirinha da OAB. Óbvio que essas pessoas serão mais demandadas dentro do conselho. Eu não tenho dúvida, inclusive é isso que eu recomendo. Se no seu conselho tem alguém que escreve bem, argumenta bem, fundamenta bem, esta pessoa é a pessoa quem vai dar as respostas que o conselho precisa dar. Então o presidente ou o coordenador ou a pessoa que está trabalhando o administrativo do conselho vai se assessorar junto a esta, se esta mesma não for a tal pessoa, para poder estarmos com uma escrita mais afiada, mais melhorada, mais fundamentada para apresentar a nossa demanda. Correto? Mas não vejo aqui a necessidade de falar sobre essa qualificação prévia de nível superior. O que nós precisamos, é necessário que os secretários entendam, que os conselhos dos direitos entendam, que os prefeitos entendam, o que precisamos é de pessoas que sejam cotidianamente empoderadas, que recebam capacitação continuada ou formação continuada. Nós temos vários consultores no Brasil. Nós temos muitos deles que eu ponho nos meus vídeos e tem outros que eu ainda não ponho, mas que uma hora eu vou colocar e vocês vão assistir também lá no meu site, tá? E eu os reverencio também. Podemos ter algumas diferenças? Lógico que temos, graças a Deus, somos todos diferentes. Graças a Deus, uns falam mais, outros falam menos, uns teatralizam mais, outros teatralizam menos, tá? Outros escrevem melhor, desenham melhor, e alguns outros não escrevem nem desenham. Cada um de nós tem seu jeito apropriado de ser. E é por isso que as capacitações continuadas vão empoderar os conselhos na medida em que eles absorvem desses diferentes consultores diferentes nuances, diferentes modos de olhar a mesma situação. Isso é que nós estamos buscando realizar diante de capacitações continuadas. Então, o que vai empoderar e tornar melhor, e como disse aqui o secretário, vamos voltar à matéria aqui, melhorar a resolutividade, tá, das ações ou das demandas que o Conselho atua, vai ser a capacitação que o Conselho recebe, o equipamento que o Conselho tem à sua disposição, o material e os links com os quais o Conselho pode contar, também a interação entre os atores da rede, saúde, educação, assistência, trabalho, segurança, Conselho Tutelar e por aí vai, e também a existência dos serviços que irão trabalhar a demanda, que irão acabar com a situação de risco, trabalhar a violação, de modo a restabelecer o equilíbrio psíquico das pessoas que foram atingidas, e também todo um rol
de palestras e participação popular, onde as pessoas terão onde buscar os recursos. Então, há que se ver quais são, como diz o próprio secretário, olha, falando do comprometimento dos conselhos, tá? Dos conselheiros, e isso sim, nós vamos também cobrar nas capacitações, porque há que se ter comprometimento. Algumas pessoas em 2015 acharam que era graça se inscrever para ser conselheiro tutelar. Alguns falaram nas entrevistas que só se inscreveram porque acharam que eram bem conhecidos e que estavam desempregados na época. É óbvio que essas questões terão que ser corrigidas. Vamos ter que chamar a responsabilidade. Não é para deixar a coisa vã, solta, e que eles produzam o que quiserem produzir. Não é isso que nós falamos nas capacitações. Todos vão ter que responder pela sua função e todos vão ter que dar alguma resposta de resolutividade, de efetividade da função que exerce, das atribuições que executam. Todo mundo vai ter que fazer isso, inclusive os conselheiros tutelares, que não estão lá para serem os paparicados ou para serem também violados em seus direitos. Então a legislação municipal deve cuidar deste cuidador, mas também deve exigir a responsabilidade deste cuidador. Vi também, como disse aqui o secretário, que aumentar, ele disse aqui, no atual modelo, do jeito que está pensado conselheiros tutelares hoje, ele quer dizer que no atual modelo não veria a menor necessidade de aumentar o número. Em Ribeirão Preto é necessário aumentar o número. Desculpa, secretário. É preciso. Eu estou querendo ir até Ribeirão Preto. Espero que essas palavras não estejam, digamos, ofendendo em nada. Estou há mais de 24 horas pensando como é que eu trabalho o poder da palavra para que a palavra de mim saia de empoderamento e encorajamento e não de negatividade e não de crítica ou ofensa. Pelo contrário, reconheço que administrar Ribeirão Preto não é para qualquer um. Graças a Deus tem pessoas qualificadas como o senhor, como o prefeito e como outros que administram as cidades. Graças a Deus, porque não é para qualquer um. Repito, muitos de nós sabem ler, escrever, mas não sabem administrar os problemas, os conflitos. E tudo isso ou seja, carece de capacitação e aumento de nossa própria competência. Então, secretário que não vê necessidade de aumentar, nem ali, nem em outro lugar qualquer do Brasil, que isso seria gastar dinheiro público. E é uma pena nós pensarmos assim, porque é necessário utilizar bem o dinheiro público. E utilizar bem o dinheiro público significa que eu dou condições à população de minha região. Eu sirvo aos demais. Eu até dou de mim mesmo para que os demais estejam sendo servidos. E se eu tenho nos meus órgãos, ou seja, nos órgãos que prestam serviço nessa municipalidade, pessoas trabalhando, eu vou propiciar a essas pessoas que atendam da melhor maneira possível, porque o atendimento deles lá na ponta refletem em mim. Refletem na administração. Alguém que às vezes eu nem conheço, nunca dei um bom dia, mas que trabalha dentro dessa organização chamada Prefeitura Municipal, qualquer uma delas. Às vezes, esta pessoa está passando uma imagem ruim da administração pelo seu jeito, pelo seu não comprometimento, pelo seu ideal político, que às vezes não se alinha, como também o secretário diz, que parece que é uma briga política e que realmente os conselheiros estão com outros ideais políticos. Numa das passagens aqui da matéria, e eu vou colocar o link de todas as matérias nesse vídeo, tá bom?
abaixo do vídeo ou acima do vídeo, onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo, eu vou pôr estes links todos, tá bom? Para não dizer que eu estou falando algo que não está escrito ou que eu escrevi. Tá lá, a matéria saiu no site, houve entrevista, segundo consta no site, o próprio secretário falou. Então eu estou dizendo aquilo que está lá, correto? E eu vou pôr o link de tudo, até para dar crédito para o site, crédito para o jornalista que fez a matéria, crédito para as pessoas que estão reivindicando direitos a terem, serem empoderados para cuidar do direito dos outros, tá? E também as pessoas que de alguma forma têm o poder em sua deliberação, em sua caneta, como nós falamos, de melhorar a competência, a qualidade do serviço das outras pessoas. Então, realmente existem algumas questões políticas, cada um é cada um, nós não somos todos iguais, e graças a Deus não há indicação assim tão objetiva, administrativa, no Conselho Tutelar. Mas admitimos que há sim alguma ingerência, e é por isso que o Conselho dos Direitos tem que ficar atento na época da eleição, e é por isso que a própria administração tem que estar dando os meios para depois poder cobrar de maneira efetiva, para que não haja confusão entre o querer político de alguém que está apenas se locupletando dessa possibilidade de ser conselheiro tutelar e de outras pessoas que verdadeiramente querem servir aos munícipes e garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes. Vamos a outra notícia. Agora vocês estão aqui na tela. Aqui é só a continuação do que o secretário havia dito e que está lá na matéria. O senhor está licenciado como promotor de justiça? Perguntou. E como integrante do OMP, o senhor cobrava melhorias. Como está lidando com essa mudança? Ou seja, uma hora o senhor estava numa ponta cobrando melhorias e agora o senhor está sendo cobrado a favorecer ou proceder com o empoderamento daqueles que vão realmente defender os direitos. Entendi a pergunta. Acho que é isso mesmo que quer dizer. Então ele diz aqui que temos sempre que avaliar a procedência da cobrança. Recebemos muitas cobranças de conotação política. Então isso realmente nós temos que ver. A administração está fazendo? Os serviços existem? Se os serviços existem, então nós queremos pelo em ovo, nós estamos querendo causar complicação para a administração. Isso não é bom em lugar nenhum. Não fica bem para os conselheiros e também não fica bem para ninguém na administração ou no próprio município. Tem pessoas realmente que são, como nós diríamos, me fugiu a palavra, ou se veio outras, eu acho que não cabe falar agora aqui, mas tem pessoas que querem realmente buscar confusões. Então, às vezes, a pessoa não está querendo focar no bem que se está fazendo diante das possibilidades que se tem. É óbvio que nós devemos melhorar as possibilidades e, dentro das possibilidades, priorizar, como diz a nossa Constituição do Brasil, crianças e adolescentes. É óbvio. Então, se a população está notando que não há essa prioridade, vamos cobrar mais. Agora, se é só para nós ficarmos incomodando a administração, por favor, gente, não façam isso. Mas também não deixem de incomodar se a administração está dormindo em berço esplêndido. É necessário que cheguemos a bom senso, humildade, prudência e sabedoria. Conselhos é outra história. Conselho está reclamando, então vamos lá. O que estão produzindo? Qual o retorno para a sociedade? Diz o secretário. Mas não obstante isto, está nos nossos planos adequar fisicamente outros dois conselhos. Porque as matérias que vocês vão ler, diz que tem um dos conselhos lá que estava rachado, o local não está bom para receber os munícipes. Não está bom e nem adequado para a atuação do Conselho Tutelar, que precisa ter local adequado, e já temos até, como diria o Marcelo Nascimento, nós já temos até previsão
de como deve ser um conselho tutelar modelo. Então, o modelo até já existe, basta que a administração queira fazer, e se houver parceria com o CMDCA, nós podemos até fazer uma campanha no município para que tenhamos uma sede boa, bonita e estruturada para receber dignamente toda a população com as nossas campanhas via conselho, via fundo, via administração municipal. Tá bom? Um dos conselheiros, num dos 3 conselhos que existem, e repito, eles estão falando que é necessário que haja mais unidades do conselho tutelar. Eu realmente acredito que deva haver 3 conselhos tutelares numa cidade de quase 700 mil habitantes. Sacrificar um pouco. É muito problema para um lugar ou para tão pouca gente, para 15 conselheiros somente. Então, desvalorizar as pessoas que de alguma forma estão buscando ajudar a população. Mas é óbvio, vamos exigir comprometimento e responsabilidade de todos. Aqui diz um dos conselheiros: o conselheiro tutelar acaba atuando na raça. Na raça. Em 94, o município de Ribeirão possuía 3 conselhos tutelares. Mudou depois de 23 anos e continua os 3. Então, o município cresceu demais. Segundo ele aqui, saiu de 460 para 680 mil ou mais, tá bom? Ribeirão Preto é gigante, é lindo, é gigante. Eu já estive lá, dou graças a Deus. Tive a possibilidade de falar sobre orçamento e fundo, na época que eu era gestor de orçamento, finanças e fundo no Condeca. Ainda diz, outra notícia aqui, vamos lá só para nós terminarmos, ainda Ribeirão. De paredes rachadas à insegurança, conselhos acusam precariedade. Dizem até que eles precisam fazer vaquinha ao limpar com as próprias mãos os banheiros, ou seja, nós precisamos trabalhar a dignidade dos órgãos. Qualquer órgão público que nós tenhamos os funcionários não se sentindo dignos, respeitados e também orgulhosos de estarem prestando esse serviço ali, reflete o que a administração tem feito. Repito, nós precisamos trabalhar bem. Então, é isso, gente. Demorou o vídeo, porque não tem jeito mesmo, os vídeos demoram, principalmente quando nós temos que comentar algumas notícias. Acessem o eca-capacita.com.br/videocapacita. Acessem o YouTube, Professor Deonério, Eca-Capacita. E vamos aí dando os likes, ou então mandando os comentários mesmo. Entra lá no site, escreve o que você acha, o que você não acha. O importante é que nós possamos nos expressar respeitosamente e que de alguma forma possamos nos permitir ouvir o que os outros falam. E assim construir o nosso entendimento e trazer algo melhor à tona a cada novo momento. Fiquem com Deus. Até mais.